Para prosseguir, na página 28, gente, na página 29, eu venho mostrando um exemplo prático de como é que a gente faz para dançar e para fazer alguns instrumentos de origem africana. Só que aí, como a gente não está em sala de aula, essa atividade era bom se a gente estivesse na sala. Então, eu peço que vocês pulem para a página 30. E aí, o nome do nosso subtítulo aqui é O Som do Tum-Tum. Quem é que quer ler aí? Eu, professor. Tá, Maria Clara, né? Uhum. Vai lá, Maria Clara, pode ler pra gente. O som do tum-tum. Quando pensamos em música africana, o que vem à nossa mente? Em primeiro lugar, é o tambor. De fato, a percussão é muito presente na música do continente. Antigamente, esse instrumento não era utilizado apenas na dança e na música. Ele era usado também na comunicação entre os povos pelo grande alcance do som que ele produzia. Era uma espécie de telefone dos povos africanos ancestrais. Em geral, os tambores são de madeira, oca e pele de animal esticada, mas seus formatos, timbres e funções podem variar. Vamos conhecer alguns tipos de tambores abaixo? Obrigado, Maria. Só uma coisa interessante aqui que eu até expliquei para outra turma na aula anterior, é que além de tambor ele servir aí como instrumento musical, claro, no ritmo, nas festividades, e também ele tinha como função de comunicação. Imagina só que hoje vocês têm aí no lado de vocês, ou na palma da mão de vocês, o celular. Quando você envia uma mensagem para um amigo, é em tempo real que chega, né? Você vai ver logo lá que chegou aquelas duas setinhas, quando ele tem internet, é claro, né? Tem aquelas duas setinhas lá que simbolizam lá que a pessoa recebeu. E quando ela fica azul, representa que a pessoa já leu. Nessa época aqui, era nos tambores. Imagina só, eu fico pensando assim, como é que seria a resposta dele lá, né? Para indicar que eles receberam a mensagem. Eu acho que poderia ser através de várias batidas ou de algum tipo de batida diferente. Mas é interessante que a gente pensa assim que a comunicação ela já passou por vários métodos, várias maneiras legais, e a gente pensa que já chegou num limite, mas pensem só, vamos refletir daqui uns anos, como é que a gente não vai se comunicar? O celular já é uma coisa legal. Relógio a gente já se comunica. Professor, minha ideia é o seguinte, daqui a pouco a gente vai enviar um chip no braço quando nascer, a gente só vai passar o dedinho aqui, vai abrir o WhatsApp. Eu estava falando com outra turma lá que vai ser até por telepatia, né, cara? Eu acho que daqui uns anos a gente vai estar tão interligado às outras pessoas que pelo pensamento a gente vai conseguir ativar alguma informação para outra pessoa. Professor, acho que só da gente falar uma coisa, a outra pessoa já vai ouvir. Pois é isso que eu tô falando. E aí, se descobrirem isso, professor, eu tô ferrada com a minha mãe, então. Né? Mas prosseguindo, essa é uma coisa interessante, né? O tambor era como se fosse o nosso telefone, nosso WhatsApp de hoje em dia. Tá, prosseguindo, eu quero que alguém leia para mim aqui o primeiro exemplo, que é o tambor de Nhebê. Eu. Quem foi que falou eu? Eu. É o tambor de timbre. Vai. Tá bom. Instrumento da República da Guiné é feito de madeira. Seu formato tem origem de um pilão e na extremidade superior possui uma pele de animal presa com um aro. É tocada para acompanhar danças, cantos ou para trabalhar. Legal. Esse formato dele aqui também é diferente, né? Ele parece mesmo, para quem conhece, ele colocou até um exemplo. Ele parece aquele. Como é que ele colocou o exemplo aqui? Madeira, em origem de. Parece um pilão. Para quem sabe que é pilão, ele tem o mesmo formato que o pilão. E de acordo com o formato dele, o som dele sai. Quer dizer que o som dele sai de acordo com o formato. Por exemplo, como ele é um formato assim, talvez o som dele seja mais agudo. E aí a gente vai ver o de baixo, que ele já é um pouquinho mais largo, que é o tambor dundum. Quem é que vai ler para mim o tambor dundum? Posso ler, professor? Pode sim. O professor Gigi é assim. Tambor dundum é o instrumento mais grave da família dos tambores africanos. Existem três tipos: quenquene, o menor, zangbam, o médio, e dundumba, o maior. Pois é, pelo formato dele e pelo nome dundum, deve ser aquele instrumento e ele dá um som mais grave, entendeu? E aí eu quero só que leiam para mim o último, que é o tambor Nigoma. Quem que pode ler? Eu, professor. Quem ainda não leu, Renato? Ainda não leu, né, Renato? Eu? Não. Lê pra gente aí. Pode ler.
Eu? Renato, pode ler. Tá aqui como Renato o nome. Tá. Qual é o nome do tambor? É o tambor Nigoma. O tambor Nigoma. Ele é feito de cilindro de madeira e pele de animal esticada à sua extremidade superior. Esse instrumento era muito utilizado em cerimônias religiosas e danças africanas. Nessas ocasiões, ele era tocado em ritmo frenético. Tá, então esse aqui já é um instrumento também com formato diferente. Ele já está mostrando que a ocasião que ele era utilizado em festividades, ele era tocado aquele tambor que o cara fica tocando rapidão assim, né? Até hoje, às vezes, em alguns eventos assim, a gente percebe que tem em filmes e aparece aquele tambor que é tocado rápido assim, é esse aqui. Tá legal? Gente, página 31 vai ter uma atividade. Como é que eu vou explicar para vocês isso? É assim, é bem simples. Eu vou ler primeiro aqui o enunciado. Vimos a importância das histórias na tradição africana, que são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade. Converse com uma pessoa mais experiente sobre as origens ou os fatos curiosos e interessantes do bairro onde fica a sua escola e anote o que se pede nos espaços a seguir. Rapidão, vou explicar. Nome do entrevistado, tempo que mora no bairro e o fato interessante ou curioso que aconteceu no bairro. Deixa eu explicar para vocês como é que vai ser. Eu peço que vocês façam uma entrevista de qualquer pessoa, pode ser do seu avô, pode ser de um vizinho, e não precisa ser necessariamente do nosso bairro. Aliás, do nosso bairro eu falo porque eu moro aqui no bairro da escola. Não precisa ser do bairro da escola, tá? Pode ser do bairro de vocês, pode ser do bairro onde você está entrevistando a pessoa. Por exemplo, eu vou entrevistar uma pessoa, vou entrevistar meu avô, ele mora lá na Praça 14. Pode ser lá da Praça 14. Tu pode colocar o nome dele aqui, na primeira questão tu coloca o nome do entrevistado, aí tu vai perguntar quanto tempo ele mora no bairro, ele vai dizer que, eu moro, sei lá, moro há 30 anos. E aí tu vai colocar aqui um fato interessante. Por exemplo, lá na Praça 14 ela é considerada o berço do samba. E aí ele vai colocar lá alguma coisa relacionada a isso. Ele vai te contar alguma coisa. Então, não precisa ser só o avô, não precisa ser só o vizinho, pode ser qualquer pessoa. Mas desde que você tenha que cumprir esses três requisitos. O nome dele, o tempo em que ele mora no bairro e o fato curioso desse bairro. E pode ser qualquer bairro de Manaus, tá? Pode ser até de outro estado. Por exemplo, meu avô mora, eu quero entrevistar minha tia, mas ela mora em Fortaleza, tá? Então eu vou ligar para ela por WhatsApp, eu falo com ela e ela vai me contar alguma coisa interessante lá do bairro que ela mora. Legal? Não precisa ser só da escola. Então vai ficar essa atividade para a gente corrigir na próxima aula. Aqui embaixo vai ter mais uma atividade prática aqui, na mesma página. 31. Essa aqui a gente não vai fazer, tá? Só vai fazer essa aqui de cima mesmo. Agora na página 32. Página 32. Máscaras, uma arte performática. O uso de máscaras está presente em diversas etnias africanas. Ela é usada em encenações, danças, rituais e desfiles. Nessas manifestações, muitas vezes ela faz referência a divindades, seres fantásticos, forças da natureza, etc. O uso das máscaras pode ser considerado um ponto em comum entre diversos povos da África, embora cada máscara guarde suas características próprias da cultura que a produziu. Então, não só lá na África, mas aqui também nas tribos indígenas do nosso estado, da nossa região, também ela tem esse significado. Então, assim, a máscara ela já vem sendo utilizada há muitos anos, há muito tempo atrás, principalmente e originalmente pelas tribos indígenas. Elas tinham vários objetivos aí em rituais, e até hoje a gente percebe que tem pessoas que utilizam máscara. A gente está utilizando máscara para se proteger, né, desse vírus, e ela só tem por objetivo isso, mas se você pensar, tem pessoas que fazem um monte de máscaras diferentes aí. Além de se proteger, eles querem estar na moda, né? Tá, aqui tá aqui, o artista e sua inspiração. As máscaras do continente africano são inspirações para muitos artistas. Uma das influências africanas mais famosas pode ser percebida na pintura de Senhora de Avignon, página 32, feita em 1907 por Pablo Picasso. A obra marcou a forma definitiva do início da experimentação artística cubista. Então, até os artistas também começaram a ter essa visão de colocar em suas pinturas aí a máscara também como forma de fazer a obra de arte. Legal? Gente, e aqui, na página 33, eu vou querer que vocês façam a leitura comigo aqui. Eu queria que alguém pudesse falar aí, pudesse fazer um início aqui, formato e tal, quem pode ler?
Pra mim. Eu posso? Posso ler? Pode, a Posso Alana. ler? Ler 3 vezes? Vai lá, Pode ler Alana, 2 vai vezes, lá. professor, que eu já li uma. Eu posso ler? A Alana vai ler aqui pra gente, que ela falou primeiro. Vai, Alana, lê pra gente aí. É os É 3? pra ler as 3? Não, né? Não, Posso ler só lê, uma? aqui, lê a primeira. Eu posso ler o Tá. segundo? Pode. Vamos lá. Ah, esta é uma máscara da sociedade Nigil, responsável pelo respeito às normas sociais do povo Fang. Ela era usada como intenção de intimidar e espantar as mais influências. Então, o pessoal produzia essas máscaras aqui, a tribo indígena produzia com o objetivo ali de intimidar e espantar as mais influências. Entendeu? Olha só que legal, essas máscaras, elas são de dar medo mesmo, né? E aí, eu acho que foi o Arthur que pediu para ler o próximo, né? Fui eu, Não, Ademir. vai já chegar aí, Ademir. Tá. Deixa o Arthur. Lê pra gente. Tá, eu vou ler o terceiro. Eu vou ler o terceiro, no caso, né? Isso, Arthur. Qual é o... No rito da iniciação, tu lê aí. Essa bem aqui, ó. São de rapazes dos subgrupos do Sul. Essas máscaras simbolizam um temido espírito masculino. Considera os jovens que podem entrar durante o período de tempo para máscara do ao ar em forma de ela que é subgrupo do Sul. Tá, beleza. Obrigado, Arthur. Deu um pouquinho de falha, mas essa máscara aqui, ela simboliza um temido espírito masculino e ela serve para ajudar. Na verdade, ela serve para avisar dos perigos que os jovens que estão fazendo a transição da vida ali adolescente para a vida adulta. E ela é bem bonita e ela é bem feita. Olha só como é que ela é aqui, para quem não tem o livro. Professor, o olho parece que tá hipnotizado, esse olho, né? Né? A opinião Cadê agora? parece... Não parece isso, não parece que a pessoa viu alguma coisa e seu olho pra fora aí. É, verdade mesmo. Parece que o olho tá pro lado. Demir, lê pra gente aí a última, que é bem aqui, ó, os padrões, bem aqui. Tá. Os padrões geométricos gravados nas máscaras do povo do sudoeste Burkina Faso são chamados de cicatrizes. Eles simbolizam suas normas de conduta. É um costume de homens e mulheres da comunidade gravarem em seu corpo esses mesmos desenhos. Então, essa máscara aqui, ela traz, além de ser uma máscara, ela traz alguns grafismos que simbolizam algumas formas de comunicação. Aqui na nossa região, as tribos indígenas também, elas utilizam máscaras também. E, geralmente, elas colocam também esses mesmos grafismos que são utilizados nas máscaras no seu corpo também. E esses grafismos indígenas têm todo um significado que talvez a gente vá ver lá na frente. Ainda, eu não quero explicar agora, mas porque até o capítulo que a gente vai continuar na próxima aula vai ser um capítulo que vai falar sobre as tribos indígenas, aí eu vou trazer umas coisas curiosas e legais relacionadas à cultura indígena. Aí, galera, é o seguinte, página 34, todo mundo aí. Mais uma atividadezinha básica, legal, de se fazer. Eu vou ler aqui o enunciado. A seguir, vamos conhecer mais algumas máscaras produzidas por povos africanos. Pela descrição de seus elementos visuais, será que você consegue descobrir qual é a máscara correspondente? Não é para responder agora. Vai ter aqui, ó, 3 máscaras e vai ter 3 descrições relacionadas às características dessas máscaras aqui. Então, você vai, pelas descrições, você vai supor, fazer suposições e colocar aqui a letra que você acha que corresponde à máscara. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos na nossa aula. Batemos o recorde aqui, 95 pessoas, cara, que legal. Tá quase igual o paredão do BBB. Professor, Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada pela aula, professor. Nome completo, turma. Boa semana. Boa semana pra vocês. Quem joga Fortnite, eu vou colocar meu nick, John Wick, underline Vou 2709. fechar aqui a nossa sala, tá? Tchau, professor. Muito obrigada pela aula. Foi ótimo. Eu agradeço a vocês, tá bom? Até terça que vem. Terça e na outra terça. Isso. Terça que vem não tem aula, né? Só de religião. Até daqui a 2 semanas. Até daqui a 15 dias. Isso.